Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui de volta para mais um estudo da Palavra de Deus, desse culto doutrinário. E hoje nós vamos para a terceira parte do tema Aprendendo com o Apóstolo Paulo a Doutrina Cristã. E hoje nós queremos falar sobre Paulo e a cruz. O que é que Paulo nos ensina sobre a cruz, né? E o texto que eu quero ter como base é um texto bastante conhecido no livro de Romanos, capítulo 6, e o verso 23. Está escrito assim, capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos, na carta que Paulo escreveu, ele deixa bem claro, o apóstolo Paulo falando no nosso coração, que há um salário para o pecado, ou seja, há uma recompensa para o pecado. O texto é bastante claro quando diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado, o pagamento pelo pecado é a morte. Podemos até dizer, o resultado final do pecado é a morte. E você me diria o quê? O que é o pecado? O que seria o pecado para ter essa recompensa, a morte? Vejamos, o pecado é desobediência e pecado segundo a Bíblia é transgressão da lei. E Paulo fala muito sobre essa questão da lei, né? E nós sabemos que a lei e o pecado, você pode ver isso lá no capítulo 7, Paulo vai falar claramente sobre a lei e o pecado. No capítulo 7, do verso 7 em diante, ele fala muito bem sobre a lei e o pecado. Mas vejamos o que? O pecado é desvio do alvo, ou desvio de Deus, desvio da vontade de Deus, desvio do caminho de Deus. Então pecar é exatamente desviar do alvo, que é Cristo Jesus. E eu me lembro de Filipenses, ali no capítulo 3, quando Paulo chega e ele diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo agora para um alvo que me é proposto, né? E esse alvo é o Senhor Jesus Cristo, esse alvo é o céu, né? O que nós esperamos como cristãos é a volta do Senhor Jesus. E o nosso alvo aqui na terra é nos conduzirmos diante dos princípios bíblicos para podermos alcançar esse dia maravilhoso que é da vinda do Senhor. E temos uma recompensa, assim como o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é também o pagamento daquele que se mantém fiel, que anda nos caminhos do Senhor. A primeira coisa que eu quero falar aqui neste estudo de hoje é, primeiro, é o resultado do pecado, da separação de Deus e a morte. Ou seja, o resultado do pecado, da separação de Deus, é a morte. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A morte é o inevitável. A morte é o inevitável, resultado do pecado. Vejamos lá em Gênesis. No início, no princípio de tudo, Gênesis, quando o Senhor criou Adão e Eva, né, nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os colocou no Éden. O que aconteceu?
o Senhor os orientou, né? Orientou a Adão, por ser ali o representante de Deus ali no Éden, e ele a orientou. O Senhor lhes disse que se eles desobedecessem, se eles obedecessem, eles viveriam, mas se desobedecessem, eles morreriam, né? E você sabe essa história, você sabe muito bem essa história lá no Éden, né? Do nosso pai Adão, da nossa irmã Eva. Vejamos, por quê? Porque o Senhor sabia que com a desobediência, com certeza, o próprio homem se afastaria de Deus. E nós vimos isso lá claramente, né? Como Adão agora passou a se comportar junto com a sua mulher, depois que desobedeceu, ele passou a se esconder, né, da presença de Deus, achando que se escondia da presença de Deus. É claro que nós somos criados para a vida. Nós fomos criados para a imortalidade, ou seja, para viver a eternidade com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, obviamente, que essa imortalidade seria completamente dependente de nossa ligação com Deus, ou seja, a nossa vida diária com o Pai, né? Como nós agora passaríamos a viver essa vida de acordo com as coisas que Deus tem nos ensinado e requer de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que isso? Porque só o Senhor é a fonte de vida para nós. Mas, obviamente, que essa imortalidade seria completamente dependente da nossa ligação com Deus. Porque Ele é o dono da vida. Ele criou, né? Ele fez a criação, nos criou. A nossa criação foi diferente de tudo que Ele criou. Na hora de nos criar, o Gênesis revela que Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, né? E o que é que Deus requer de cada um de nós? Ele sendo o Zoe, Ele sendo o Jeová, Zoe, o Senhor, o Deus da vida, Zoe, vida, né? O que seria por Ele ser fonte de vida? Com certeza, nós passaríamos a ter vida nele e andar conforme os seus princípios e ensinamentos da Santa Palavra de Deus. Eu, pois, quero dizer, ainda que no Éden, né, sua observação mesmo, que ainda no Éden, o Senhor apresentou aos nossos primeiros pais o que podemos chamar de princípio de retribuição. Ele, todo final do dia, ele ali se apresentava ali, né, para conversar com Adão, para saber de Adão, e como foi o dia dele, né? E o homem passou a perder esse privilégio quando ele pecou, quando ele desobedeceu à vontade de Deus. Os nossos primeiros pais, o que podemos chamar de princípio de retribuição. Se pecar, você morre. E se obedecer, você vive. O Senhor Deus é bastante claro para seus filhos. Ele não deixa dúvida. Ele diz que nele nós temos a vida eterna. Sem ele, nós temos a morte, condenação eterna. Não é verdade? Então, a triste notícia é que nossos primeiros pais pecaram. Os nossos primeiros pais desobedeceram. Isso é uma realidade. E o que foi que causou isso? O que causou? Isso nos faz, como descendente do nosso pai Adão, né? Faz com que os seus descendentes também tenham pecados. Vivam também essa vida pecaminosa, né? Nós já nascemos com essa raiz do pecado, da desobediência por causa do nosso pai Adão
o nosso primeiro pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabemos que no primeiro pai, Adão, nós merecemos a morte, né? Mas o segundo pai, né? O segundo Adão, Jesus Cristo, ele nos dá a vida eterna nele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois muito bem, querido. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Essa é uma grande e maravilhosa notícia. Que notícia é essa? No céu, antes mesmo da fundação do mundo, foi estabelecido um plano para salvação do homem, caso esse pecasse, e o nosso Deus sabia já que isto iria acontecer. O que eu acho mais lindo é que este plano divino Deus já preparou para assim demonstrar o seu grande amor para com a humanidade, resgatando todo aquele que aceitasse o seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque em Adão todos os seres humanos merecem a morte, porque pecaram, né? Nós todos merecemos a morte. Mas a boa notícia é que Jesus veio. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo desceu à terra, ele deixou suas glórias e desceu a este vale de pecado e de morte com um propósito: de salvar você e a mim, de nos salvar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ainda diz em Gálatas capítulo 4, verso 4, ele diz assim, está escrito lá em Gálatas capítulo 4, verso 4: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, Jesus tornou-se verdadeiramente homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas revestiu-se da natureza humana. Jesus esteve sujeito aos mesmos sofrimentos, às mesmas dificuldades pelas quais eu e você passamos, pelas quais nós todos passamos, né? Pelas quais nós todos passamos, por todo sofrimento, tudo que é uma consequência das nossas escolhas, uma consequência, né, da maneira que estamos vivendo. Pois muito bem, Jesus é maravilhoso. Jesus também foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Vejamos o que está escrito lá no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, está escrito assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado algum. Jesus nunca teve pecado, glória a Deus. Então, amado, Jesus viveu em plena harmonia com a vontade do Senhor. Jesus viveu em abundância completa, em obediência completa. E essa obediência, até a morte e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o inimigo acusador, como nós vimos a semana passada, né? Como nós vimos a semana passada, o inimigo acusador, ele nunca pode apontar o dedo para Cristo e identificar em Cristo algum erro. Não, de forma alguma desobediência, algum pecado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso e Ele tem feito coisa extraordinária. Amém, querido? Glória seja dado o nome do Senhor. Apesar de todo assédio do mal, Jesus não cede à tentação. Olha, aqui um detalhe importantíssimo. No princípio da retribuição, não dizia que poderia haver uma troca, de forma alguma. Mas foi isso que aconteceu na cruz. Foi isso que aconteceu lá no Calvário.
Jesus pagou pelo nosso pecado e nos absolveu de todo o pecado, e aquele que o aceitasse, com certeza daria o direito a serem chamados filhos de Deus e receber a vida eterna em Cristo Jesus. Que maravilha, né, amados irmãos? Que maravilha. Outra coisa, nosso Senhor Jesus Cristo estava recebendo o nosso pagamento, porque a dívida era nossa, e ele agora estava pagando, né? Porque nosso merecimento, nosso salário, era o castigo da morte, pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelas nossas iniquidades, porque isso antecede desde nosso pai, Adão e Eva, lá no Éden. Mas graças a Deus, bendito o Senhor Jesus Cristo que veio e nos salvou, né, nos resgatou deste pecado. É verdade, irmão. E, consequentemente, passando para nós o seu prêmio, o seu direito, a sua conquista, a vida eterna que ele conseguiu para nós lá na cruz do Calvário. Você compreende, em Cristo, nós somos só absorvidos. Entende? Dá para entender essa grandeza. Em Cristo nós somos absorvidos. Aleluia! Somos absolvidos, somos livres. Glória a Deus! Quando nós aceitamos pela fé o Senhor Jesus Cristo, então, segundo a palavra de Deus, nós saímos da morte para a vida. Veja novamente o verso que nós lemos há pouco. Vamos ver ele. Na carta aos Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo, ele afirma, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém, querido? Você entendeu essa parte? Você entendeu esse primeiro tópico que fala sobre exatamente o resultado do pecado, da separação de Deus, é a morte. Segundo tópico que eu quero falar para vocês, segundo ponto aqui, é o dom gratuito, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito é um presente de Deus, e esse presente é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, no entendimento do apóstolo Paulo, e isso é a revelação de toda a Bíblia, quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, então, através de Cristo, nós temos o direito de vida eterna. É um presente de Deus. Por presente não se cobra, por presente não se paga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque em Cristo nós temos a salvação. Agora, queridos, presta atenção. Agora eu quero mostrar para vocês algo interessante que Paulo fala para nós na carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, né? A carta aos Efésios, no capítulo 2, o verso 8 e 9. Veja como são lindas, esclarecedora essas palavras do apóstolo Paulo, né, para nós. Veja assim, para a igreja do Senhor. Verso 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Que coisa linda, reveladora de Paulo para nós, quando ele escreve essa carta aos Efésios, o capítulo 2, o verso 8 e 9. Seria bom que você, amado, desse uma lida.
Nessa carta de Efésios, você vai aprender muita coisa com os ensinamentos de Paulo, nessa carta de Efésios, nessa doutrina que ele dá aos nossos irmãos passados lá de Coríntio. Glória a Deus. Irmão, então entendemos, pela graça sois salvos mediante a fé. Nossa salvação se dá quando nós recebemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça. A sua graça é a misericórdia, a sua graça é a sua bondade, a sua graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Nós não merecíamos nada, mas Deus achou assim nos agraciar com a sua graça poderosa, com a sua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Glória seja dado o nome do Senhor nosso Deus. A graça é a causa da nossa salvação. E Paulo diz assim: pela graça sois salvo por meio da fé. Vamos falar um pouco sobre a fé. A fé, que muitas vezes estamos andando cabisbaixo, muitas vezes nos falta força, o desânimo bate a nossa porta e já não exercitamos essa fé. Queridos, a fé é o meio através do qual nós nos apropriamos da graça do Senhor. É pela fé. É pela fé que eu estou aqui hoje. É pela fé que você hoje é um cristão. É pela fé. Quando nos falta essa fé em Cristo Jesus, a graça do Senhor, esse dom gratuito, não vai fazer efeito nas nossas vidas. Por isso, precisamos entender, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, quando Paulo assim também escreve à igreja que estava em Roma. E ele diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Eu posso lhe dizer que a fé é a resposta humana às iniciativas divinas. A fé também, ela restaura o relacionamento que foi rompido pelo pecado entre nós e Deus, né? Aí a fé, ela restaura esse relacionamento no ato que aceitamos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Pela graça sois salvos por meio da fé, diz o apóstolo Paulo, e a palavra de Deus afirma. Paulo diz isso: não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós recebemos a salvação quando aceitamos a graça de Cristo por meio da fé. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que isto não vem das obras, ou seja, das nossas boas obras, mas sim é um dom gratuito de Deus. Não depende do que nós fazemos, mas do que Cristo fez por nós. A salvação é um presente de Deus. Você e eu precisamos entender e acreditar nisso. Outra palavra linda que foi escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz: está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus. Se no pecado nós estávamos condenados à morte, em Cristo nós somos absolvidos. Em Cristo nós estamos destinados para a vida e vida eterna. Veja um ponto muito importante. Jesus, aleluia, Jesus não quer que você olhe para a cruz do Calvário e sinta dó dele, que sinta a pena dele. Não. Jesus quer que ao olhar
para a cruz no Calvário, você entenda que Ele está ali com seus braços abertos, chamando você para um relacionamento com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós, aleluia, o que o Senhor quer é que sua morte pela cruz seja efetiva, ou seja, para a nossa salvação. Glória a Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, pela fé, o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Então, nós, queridos irmãos, nós recebemos sua maravilhosa graça, e essa graça de Cristo que nos dá o direito à salvação, à vida eterna. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. E eu quero concluir dizendo para os irmãos, neste momento, eu quero finalizar essa doutrina, esse terceiro ponto, dizendo o seguinte: o que eu mais desejo, eu imploro a você que, em nome de Jesus, receba o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você pode dizer: pastor, eu já recebi, eu já sou cristão. Mas eu estou falando de algo muito mais forte. Eu quero que você entenda verdadeiramente essa vida com Cristo, e será uma vida eterna, e estar com Cristo, mas não praticando as coisas que Ele assim nos ensina. Não basta dizer: eu estou em Cristo, eu tenho Cristo. Mas você tem de viver verdadeiramente e praticar aqueles ensinamentos que Ele nos dá todo dia. Como Senhor e Salvador da sua vida, Ele ficará feliz com sua decisão de viver para Ele. É um dia que, pela graça do Senhor, quando Cristo se manifestar em glória para buscar a sua igreja, nós estaremos lá. Eu creio nisso. Eu creio que este rebanho que eu estou pastoreando estará comigo. Eu creio, eu luto para isso, para estarmos lá no céu e vivermos a vida eterna. Porque nós cremos, nós recebemos como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida. E andamos nos seus maravilhosos caminhos. É o que Ele requer de nós. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Fica na paz.